então recebendo Vinícius Moreira, gerente do Parque do Rio Doce, para nossa satisfação. Vinição, muito bom dia, que prazer receber você aqui, meu querido. Prazer todo meu, bom dia a todos. Tá aqui com você, Felipe, para mim é um motivo de muita alegria. Meu coração chega até na garganta aqui, ó. Acontece uns trem aqui que eu não sei nem interpretar direito, não. O Vinícius, gente, é um amigo querido há muitos anos, que eu tenho uma grande estima e consideração, e um dos maiores profissionais da área do meio ambiente que eu conheço. Eu sou muito fã dele, e eu fiz questão porque semana passada um ouvinte fez uma sugestão aqui, muito preocupado com esse tempo de seca, de queimadas, pedindo para trazer um profissional para falar desse assunto. Eu não pensei outro nome, falei com o produtor, falei, chama o Vinícius, porque a gente precisa falar desse assunto. Sei o tanto que esse rapaz sofre nesse período de queimadas, mas antes da gente entrar nesses assuntos, ô Vinícius, eu quero que você fale da satisfação do Vale do Aço de ter esse parque estadual do Rio Doce nessa região. Privilégio nosso, né? Demais da conta. Eu acho que esse é o mote, né, Felipe? Eu acho da gente estar aqui e de todo o trabalho que a gente desenvolve junto com os guarda-parques nossos lá. Vou mandar um abraço imenso para todos os funcionários. Eu acho que eu tenho a melhor equipe de funcionários de unidade de conservação do mundo, não é do Brasil, não. Os meninos são aguerridos, estão aqui escuta Itatiaia o dia inteiro. É Perpétuo, Renato, Pedro, André, tem muita gente, Ézio, mandar um abraço para vocês, estou nomeando aqui, mas todo mundo tá abraçado. Um abraço para todo mundo. O entorno do parque, Santo Antônio, Baixa Todo Rei, mundo ouve essa rádio, Dionísio, que é maravilhosa. Essa turma maravilhosa, muitos ouvintes de lá, e nos dá uma satisfação muito grande, mas eu penso que muitas vezes a região, ela não valoriza esse parque. Eu tenho essa sensação. Isso é um problema grave, sabe, Felipe? Não é só aqui do parque, é de várias unidades de conservação no Brasil como um todo. No Brasil não tem a cultura de visitar parques, unidades de conservação, áreas protegidas, lamentavelmente. E essa cultura, por exemplo, nos Estados Unidos, se o Trump começou lá e cortou recurso dos parques nacionais, a comunidade, a sociedade se mobiliza, protesta e rapidamente coloca orçamento lá. Você falou uma coisa interessante, o americano tem muito essa coisa de acampar, de pescar, de estar junto, fazer piquenique, e a gente não. Não é à toa, porque o sistema deles é super robusto, é uma ciência que se dedica a compreender e estudar as áreas protegidas no mundo, e lá é muito avançado. No Brasil, a gente tem a maior riqueza, é um país mega biodiverso. Que o mundo inveja. A maior taxa de biodiversidade no mundo está aqui. Os biomas mais importantes estão aqui. E, lamentavelmente, a gente vive essa dualidade que a sociedade às vezes não compreende um trabalho de um guarda-parque, da gente que está entrincheirando e tentando proteger a biodiversidade, a água, a floresta, a fauna e a flora. Então, você tocou no assunto que eu quero que você fale da importância disso para a nossa vida. Eu quero fazer o ouvinte entender o que você me falou uma vez sobre árvore em Mata Atlântica. A gente estava tomando um café uma vez, eu te fiz essa pergunta, eu fiquei muito assustado. Quando falou, Vinícius, se a gente não tivesse esse parque estadual maravilhoso, esses 36 mil hectares, se eu não me engano, né? De área, o que seria? Você já virou guarda-parque, já sabe todos os dados, já. Maravilha. 77 anos. 77 anos, isso mesmo. Você deixa, rapaz. Qual a importância? Aí você falou, seu Felipe, nossa região seria muito mais calorenta, muito mais seca, a gente teria uma dificuldade imensa de chuvas. Queria que você falasse muito sobre isso, a importância. Cara, todo mundo fica inventando malabarismos, né? E a ciência e técnica e fala assim, agora eu descobri uma maneira de dessalinizar a água, de obter água de uma outra maneira, de fazer... A melhor estratégia para você ter água, não tem dúvida, é feijão com arroz e bife, acabou. É proteger floresta, é deixar a árvore em pé. Árvore em pé. Acabou, árvore em pé. Hoje a gente vê pastagem degradada no entorno do parque mesmo, monoculturas. Deixa a árvore em pé e deixa a natureza fazer o serviço dela. A água vai brotar, vai jorrar. Isso é fato. O que a gente vê, porque a gente interfere em todo o movimento do universo e da natureza, nessa construção diária, ecossistêmica, que ali tem intrinsecamente. Gira um processo que é invisível aos nossos olhos, mas que tem uma interface grande demais na nossa vida,
que são o que a gente chama hoje de serviços ambientais. Você paga por serviço, não paga, Felipe? Sim. Você quer viajar, serviços turísticos, serviços comerciais. É um serviço que não é pago e que é elementar para manter a vida na Terra. Que é o quê? Fantástico. Simplesmente a floresta em pé, ela faz a ciclagem do gás carbônico e devolve o oxigênio para nós. Fixa o gás carbônico. Chama chuva. Mantém microclima. Se a floresta do Parque Estadual do Rio Doce fosse totalmente suprimida, e vamos bater aqui na madeira, a gente sobe aqui uns 5, 6 graus aqui no Vale do Aço. Isso é um serviço ambiental. Seria uma média dessa? 6 mais graus ou menos isso. Isso. Meu Deus do céu. Na modelagem então que se faz. Então ela controla para nós aqui a temperatura. Controla, regula, né, a questão micro e mesoclimática regional. Ô, gente, isso é fantástico, essa questão da árvore em pé. Nós vamos bater muito nessa tecla. E tem muita árvore sendo derrubada aqui. Lamentavelmente, a gente está com toda essa política de desmonte que a gente tem visto, né, no Brasil ultimamente. Isso tem incitado muita coisa ruim, muita sensação de impunidade. E na nossa região, aqui nos arredores do parque, no distrito aqui de Cavagrande, essa região toda, tem gente desmatando para fazer chacreamentos ilegais. Opa. Isso é um problema muito grave. Isso é um problema muito grave. E você tem servidores suficientes para atender a demanda de fiscalização? A gente conta com a Polícia Ambiental, que faz um trabalho hercúleo, muito grande de fiscalização, de monitoramento de tudo. A gente não dá conta. A gente está com um problema muito grande também, Felipe, sabe? Porque a gente tem que tocar nesse assunto. Servidores. A gente tem uma PEC, a PEC 32, um desmonte contra o serviço público. Aí você pergunta para alguém que fala assim, ó, vamos proteger o parque? Vamos, todo mundo, uma coalizão, vamos, 90%. Todo mundo emocionado, vamos lá e tal. Quem que protege o parque? O servidor. E eu não tô defendendo aqui, digamos, uma benesse, uma elite do funcionário público. Não. Nós queremos simplesmente continuar fazendo o nosso trabalho. E essa PEC é um desmonte absoluto que vai comprometer toda a entrega de serviço público, mesmo que às vezes precário, em função exatamente de falta de concurso público, de estrutura que às vezes a gente não tem. Isso tudo vai ser comprometido. E a gente vai comprometer parques como o nosso, saúde, segurança, tudo vai ser comprometido. Então essa é um PEC debate. está na Assembleia? Ela está na Câmara Federal. Na Câmara Federal? É. Então ela é federal. É uma proposta do governo federal. Opa, então tem que vigiar isso aí. Tem. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem exatamente a noção de quantos parques tem no Brasil, né? São muitos? Mas entre só federais, né, unidades de conservação são mais de 300. Entre unidades de conservação estaduais, federais e municipais, a gente tem mais de 800. 800 unidades de conservação. E é pouco ainda. E o nosso? Como é que tá no Brasil? O tamanho, a biodiversidade, a nossa fauna? Nosso parque, Felipe, eu adoro essas perguntas suas, você me provoca, eu arrepio, porque você dá uma deixa, levanta a bola pra gente chutar. Mas eu tô aqui pra isso, pô. Por quê? Eu te conheço, eu sei da sua angústia. 77 anos. O terceiro parque criado no Brasil, o primeiro de Minas. A gente é uma referência, um farol pro nosso país. E o pessoal do Vale do Aço tem que entender isso e compreender a magnitude desse parque. Nós somos um farol, uma referência. E isso é uma responsabilidade muito grande, né, Felipe? Sim. E aí, nesse sentido, sendo um farol, um exemplo, a gente tem que lutar o tempo inteiro para abrir porteiras, para que as outras unidades de conservação enxerguem, por exemplo, resultados efetivos, exemplos que possam replicar. Quantas lagoas? 42. É? Bate pronto, é? É, bate pronto. Qual que é a maior? Tem a maior lagoa? Lagoa do Bispo da Oveia. Você perdeu o anel episcopal lá na lagoa. É mesmo? Sem trocadilho. É, porque já estão falando aqui. A turma aqui da rádio já tá assim, esses dois se amam, né? É. Literalmente. Eu amo. Eu e o Vinícius, a gente é amiga há muitos anos. A gente já participou de grupos aí de discussão, de fóruns. E eu sei o tanto que esse cara é apaixonado pelo parque, pela biodiversidade, pela natureza, pela floresta. Eu sei o tanto que ele sofre, as últimas queimadas que tiveram, Vinícius. 2019. O tanto que você sofreu. 2 meses. Desesperado para apagar o fogo. Qual que foi o tamanho daquele prejuízo, hein? Rapaz, incalculável. Incalculável? As cicatrizes dos incêndios pós, né? A gente faz um monitoramento agora de como que tá a regeneração disso. É lamentável. São décadas para frente pra gente poder... Muito bom você falar isso. De 2019 até agora, das últimas queimadas graves, né? Em torno do parque. Muita coisa não se recuperou, então. Muita coisa. E não demora? se recupera. Olha, a gente tem um incêndio de 67
no parque que até hoje a gente sente que a floresta não está no clímax. O que é o clímax? Tem os estágios sucessionais de regeneração da Mata Atlântica. O clímax é quando a floresta atinge todo o serviço ecossistêmico em potencial e equilíbrio total. A gente não chegou no clímax nessa floresta que queimou em 67, por exemplo. Olha só, gente, 1967. Pois é. Nós estamos falando de 50, né? 50 anos, 50 e poucos anos. Me conta uma coisa, o que nós temos nesse parque? De tudo? De animal? Aqui virou um repositório importante da biodiversidade mineira e brasileira, na Mata Atlântica. Você já topou com onça lá? Nossa, nem te conto. Tem 1 mês e meio, 2 meses, eu filmei uma onça. Sério? É, sério. Você bateu o joelho no chão e rezou na... Não, eu quase desci do carro pra abraçar, depois eu lembrei, eu vou levar tinta. Igual porque você do jeito que é apaixonado, né? Você falou, vou abraçar essa onça, mas ela não vai ser carinhosa. Assim, e eu filmei, rapaz, e assim, uma das últimas populações viáveis na Mata Atlântica brasileira de onça pintada está aqui. Sério? Existe uma população viável geneticamente, porque para você ter uma população viável, você tem que ter diversidade genética. Então você tem lá em Foz do Iguaçu, lá no Parque Nacional do Iguaçu, você tem na região do Vale do Ribeira, em São Paulo, e tem aqui só. É possível falar de quantidade? É possível. Agora a gente tem um monitoramento de mais de 10 anos de onça pintada lá, um projeto chamado Carnívoros do Rio Doce. E a gente tem entre hoje 11, 14 indivíduos de onça pintada. Misericórdia. E elas estão lá, passeando para lá e elas estavam num declínio muito grande, entre 2 e 3, e a gente conseguiu, com um trabalho de conservação, conscientização, parceria com os produtores rurais do entorno, melhorar um pouco isso. Porque pelas fronteiras é difícil vigiar tudo, né, Vini? É difícil, e outra coisa, o 36 mil hectares é pouco para tanta onça. Esse é um problema. É pouco? Agora a gente tem que ter uma estratégia de recuperar as áreas degradadas no entorno para que a gente consiga garantir corredores ecológicos para esses bichos poderem perpetuar ainda mais a espécie. Sim. E queimadas, como é que tá? Esse ano tá tranquilo. Tá? Esse ano tá tranquilo. Espero que fique assim. Eu acho que a sociedade está se conscientizando, sabe, Felipe? Aos poucos a gente está conseguindo. Eu acredito demais no ser humano. Eu ainda sou talvez um discípulo do amor. A gente tem que amar as pessoas. Sem dúvida. Eu penso igual a você. A gente tem que acreditar que as pessoas vão melhorar de consciência. Às vezes tem pelo amor de Deus, umas pedras no sapato. Eu fui ameaçado de morte em 2019 já por enfrentar essas coisas todas. Isso é inerente ao nosso trabalho. Você enfrenta às vezes poderosos, né? Que usam Exato. Mas madeira ilegal e tudo mais. Mas a gente vai continuando trabalhando por vocês, por nós, né? Protegendo um patrimônio que é de todos. Em tempo de pandemia não tem... Viu, Lucas? O Lucas tá lá. Em tempo de pandemia não tem muita visitação, né? A gente está reabrindo o parque agora aos poucos. Mas sempre foi pouco, né? Visitação. Foi. Né? Agora o troço tá melhorando. Tem um asfalto agora até na porta. O Chão Preto chegou. Chegou? A gente tá recebendo uns 400 visitantes para mais durante o final de semana só. 400? Que isso, Vinícius? Eu tô assustado. Então você tá feliz. Eu tô absolutamente feliz. Porque isso gera consciência. Gera consciência e aí vamos entrar numa outra proposta. A gente tá cheio de investimentos para chegar aí. A gente vai receber esse povo bem demais. Nós vamos falar disso tudo. Sexta-feira agora está programado. Sexta-feira ou quinta? Sexta-feira agora. Sexta-feira está programada uma visita aqui no Vale do Aço do governador, a nossa excelência, o Rubem Zema. Sim. Governador do estado. O Vinícius vai recebê-lo aqui. Sim. Vai anunciar investimentos. Infelizmente, né, o que aconteceu em Brumadinho. Tá tendo uma reparação da Vale. Com isso, a Fundação Renova, a gente vai falar desses investimentos. Sim. Foi aprovada agora também uma espécie de indenização aos municípios na Assembleia da Vale. Tem muito assunto pra gente falar. Vamos falar do asfalto. O pessoal tá empolgado com a MG 760. Você tem quantos anos você tá no parque? 15 anos. É uma luta histórica essa, Você né? tá doido? Eu sou nascido e criado em Marliera, nascido e criado no parque, né? Eu ouço falar dessa estrada. Nossa Senhora. Eu tô recebendo a mensagem do Ivo José, deputado, gente da melhor qualidade, foi deputado muitos anos aqui, tem uma propriedade na entrada do parque. Nosso vizinho e amigo. E tá lá, feliz da vida, porque foi um dos lutadores por essa MG. Sim. LMG 760. Que história, né? Que história longa. A Sueli Félix está ao vivo na rede social com a gente pelo Facebook.
YouTube, e ela mandou aqui, olha, sou professora, Vinícius, e gostaria de saber quando posso levar os meus alunos para visitação no parque. Olha que legal. Bom demais. Infelizmente, a gente ainda não está recebendo visitas ainda com as crianças, mas a gente acredita que a vacinação vai aumentar, a gente vai conseguir até o final do ano programar para o ano que vem. E é interesse de vocês, total, né? Receber aluno lá. O parque é um ativo para a educação ambiental. Sem dúvida. Nós temos. O Gentil Lima Duarte, parabéns pelo programa e pela entrevista. Estive no parque e às margens da lagoa e a água baixou. Seria possível um plantio de árvores frutíferas para os animais? Você entendeu? A gente faz o mínimo de intervenção possível. Ali a gente está num ambiente que é exatamente a conformação da natureza que deveria estar em todo lugar, em equilíbrio ecossistêmico. Então, mínimo de intervenção possível. Essa questão da água te preocupa? Demais. A crise, há um negacionismo grande, sabe, Felipe? Mas a gente vive uma crise climática, nem é alteração climática mais. E os lagos... Você vê o calor que está no Canadá, tem uns fenômenos acontecendo aí que estão preocupando. E os lagos, eles são os indicadores mais chave, talvez, na região, da percepção dessa alteração climática estrutural no mundo. É mesmo? É. Sou técnico ambiental do Parque do Rio Doce, meu nome é André Luiz, moro no Alphaville, Timóteo. Parabéns pela entrevista, um abraço. André é um grande amigo, tem só 40 anos de EF praticamente, um cara... Só isso? Uma sumidade. E como é que tá a questão de pesca lá? Não? É permitida, agora sem embarcação, para controle das espécies exóticas. O pescador é um parceiro nosso nesse sentido. Para controlar as espécies que foram introduzidas, a gente promove uma pesca seletiva dos bichos que não são originários ali do lago. E lá tem de tudo enquanto espécie nessa área? Tem principalmente piranha, cará do Amazonas e tucunaré. Tucunaré? É. Eita, brabo, hein? Olha só, bom dia, Felipe. O asfalto da MG 760 vai aumentar o número de turistas. O parque está preparado? É uma pergunta. Estamos indo. Está preparado para isso? Estamos preparando tudo. Outra coisa, a continuidade das obras estão acontecendo oriundo do fundo em decorrência da vida de 19 pessoas no desmoronamento da barragem de Mariana, o Carlão do Serenata. Aproveito para dizer o seguinte, os investimentos que estão acontecendo e que estão para acontecer no Parque do Rio Doce, você pode falar? Posso falar. Então, vamos lá, Carlão, concordo com você, mas assim, do limão, minha mãe sempre falava, a gente tem que fazer uma limonada. A gente lamenta muito e foi uma construção árdua. Desde 2015, com o rompimento da barragem de Fundão, a gente está tentando negociar com a Samarco, aí depois conceberam a Renova e tem um termo de ajustamento de conduta chamado TETAC e lá existem cláusulas específicas 181 e 182 que tratam e versam sobre o parque. Então a Renova tem que consolidar o Parque Estadual do Rio Doce. O que se chama esse processo de consolidação de um parque? É fazer com que esse parque produza resultados efetivos em todas as áreas finalísticas. E a consolidação é por si só um processo contínuo, porque a gente não para. Há 10 anos eu vou produzir resultados no sentido de fiscalização, monitoramento, pesquisa, turismo. Não é um processo estático, é o tempo todo. Em movimento. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente conseguiu negociar 93 milhões de reais para consolidar o parque. E a Fundação Renova, é isso? Exatamente, mas numa construção técnica com várias mãos de servidores públicos. E também na agenda integrada, num comitê chamado Pro Rio Doce do governo, que a gente participou ativamente, a gente conseguiu consolidar e conseguimos os recursos para a pavimentação da 760 e agora também da Estrada Parque Bispo de Alveste. Como é que tá a Estrada Parque? Que sai de Marliera para o parque. Sim, como é que tá? O processo está avançadíssimo, projeto técnico, o DR já fez tudo, o licenciamento ambiental está pronto, está faltando pouca coisa para colocar para rodar. Mauro Ferreira Menezes, também aqui pelas redes sociais, está dizendo o seguinte: na Lagoa do Bispo cresceu muito a população dos macacos, que ficou quase inviável a frequência humana. Como lidar com essa questão? Não cresceu. Olha só. Olha aí a informação, hein, Mauro? Lamentavelmente, os turistas foram ao longo de décadas alimentando os animais silvestres. Isso é um problema. Isso é proibido. E aí, o que acontece, Felipe? Se você está numa cama,
todo mundo te dá comida, o que você vai fazer? Você vai ficar quieto esperando comida. Ainda mais o animal. Ele fica lá o tempo todo. E o tempo inteiro a população que visita o parque fica alimentando e eles ficam vorazes. E eles acostumaram com a dieta nossa. E aí estão começando a causar problemas grandes mesmo no camping. Mas a culpa é nossa, de quem visita. E não cumpre essas regras elementares. É simples assim. A Zarinha foi sua professora, tá te mandando um abraço. Um abraço pra Zarinha, minha primeira graduação em turismo. Um abraço, Zarinha. Questão da água. A árvore impacta nisso também ou a água também precisa de um outro tipo de preservação, como as nascentes e tudo mais? A água, a gente tem que ter consciência quando ela chega na nossa torneira. É simples assim, parece que não é, mas a gente usa água simples, demais. Né? A gente usa água demais, desperdiça demais. E a água produz? Como é que é o ciclo da água? A água para produzir é floresta em pé. O ciclo hidrológico tem que girar exatamente como você aprendeu na aula de ciências. Sim. É básico. Aquele ciclo natural ali. Exatamente. E a gente interrompe esse ciclo a partir da hora que a gente desmata. O processo de lixiviação, a água cai no solo e ela escorre e formam grandes enchentes que a gente vê o tempo todo porque ela não infiltra. E aí o ciclo fica comprometido. E essa questão hoje que foi assunto nosso aqui, das folhas secas que são queimadas, isso é prejudicial? Totalmente prejudicial. Essa fumaça, ela é prejudicial? Ela é matéria orgânica, ela libera carbono para a atmosfera, então ela produz mais problemas no que diz respeito a efeito estufa. É muita coisa. E o aconselhável é não queimar a folha seca, ponto. Folha seca é adubo. Joga no pé daquele pé de manga que tá lá, daquele pomar, faz um trato cultural, você vai ver, você não precisa de comprar adubo. O Wendel dos Cachepôs de Paba falou isso aqui, folha é adubo. Então você vai queimar um negócio que vai ajudar a própria natureza? Esse povo tá conectado com a natureza. Sabe o que aconteceu, Felipe? A gente desconectou da natureza. Nós somos seres pertencentes a esses ciclos. Estamos conectados demais à internet, né? Exatamente. E desconectados da natureza. Exatamente. A gente segue um calendário gregoriano, a gente tem que seguir um calendário lunar. Os incas, os maias, eu estive no México estudando, eles seguem toda uma cosmologia, parece que é um papo de maluco, mas eles estão conectados ao calendário lunar para plantio, para conversar com a esposa, para tudo. Uma vez eu achei uma campanha interessante, teve gente que brincou com essa campanha, abraça uma árvore. O que está por trás dessa campanha de abraça uma árvore? Não é só o sentimento de ir lá abraçar, não. Abrace aquilo que te mantém vivo, inclusive. Exatamente. Porque sem árvore não tem vida. Árvore em pé. Eu me lembro aqui, eu queria até mandar um abraço para ele, Dr. Rodrigo Machado, meu amigo de muitos anos, mais conhecido como Rato, Ratinho. Médico de UTI, um baita profissional. Faz muitos anos que ele me incomoda com o projeto de plantio de árvore no Vale do Aço. Muitos anos. Em volta do Hospital da Unimed, ele tá fazendo um projeto assim, sabe? De plantio de árvore. E ele é muito preocupado com isso. É uma preocupação que deveria ser de todos? Todo mundo. Nós precisamos plantar árvore? Todo mundo, sempre. É? Sempre, cada vez mais. Em jardins, por exemplo, onde tem árvore, tá todo mundo lá na sombra, mas às vezes não tem essa conexão, falando, gente, por que eu tô aqui? O que você vai fazer? Você falou uma coisa interessante, tem uns programas de sobrevivência na GNT e tudo mais. Largados e pelados? Tem esse também, mas tem um... Como é que é, rapaz? São dois caras do Brasil aqui, eu esqueço o nome. Sobrevivência, esqueci aqui, eu vou lembrar. Minha esposa, se estiver ouvindo, vai lembrar, a gente assiste muito. São dois caras aqui do Brasil. Eles vão pra mata e tentam sobreviver lá. E toda vez que eles estão, mediante um sol escaldante, onde que eles vão? Pra lá. Debaixo da árvore. E é impressionante, a diferença de temperatura é enorme. Debaixo da árvore, cai assim 8 graus, coisa impressionante. Muito importante isso que você está falando. O Euler da Eletrotécnica William, parabéns para o Vinícius. Quando eu for lá, vou levar uma garapa para ele. Aí, ó. Aí, então vai hoje. Muito bem, o Euler é um cara que fica fazendo aí caminhadas e tudo mais. Parabéns, esse cara é um protetor da natureza. Gente, um abraço, Euler. Bom dia, Felipe. Ouço o seu programa todos os dias. Falando especificamente sobre o impacto das queimadas, ele mora lá em Rockland, Massachusetts, falei certo? Muito próximo de Boston. E existe uma camada de fumaça, tipo neblina aqui na região, devido a um incêndio que está ocorrendo no Canadá. Você tá vendo? É o Orlando. Gente, o Canadá está passando uma situação muito séria
resultado do aquecimento global. Gente, se não reverter o aquecimento global, nós vamos torrar. Né, Vinícius? As pessoas têm que entender a importância dessa questão do aquecimento. Te preocupa isso? Demais, a gente já tem modelagens, a gente está num momento contra a ciência, mas a ciência diz claramente, com modelagens sistemáticas e matemáticas, de que estamos caminhando para a extinção. Nossa espécie está se caminhar desse jeito, extinguindo. Que coisa louca, né, cara? É louco demais. A gente está se auto-extinguindo com essas coisas. A gente caga e mija na água para depois limpar e beber. Mas como é que pode uma espécie que se diz tecnológica, a era do conhecimento? Isso para mim não é conhecimento. Vai me perdoar. Ignorância. Ignorância absurda. A gente está vendo os efeitos. O planeta Terra está reclamando e trazendo todas a ordem de indícios e sinais. E tendo efeitos no aquecimento, efeito na nossa qualidade de vida. E se a gente... Dá para reverter, Vinícius? Mesmo com o a cenário? gente está num momento assim... limite de virada. Se não agora, nos próximos 3, 4 anos, a ONU é taxativa, o painel de mudanças climáticas, a gente vai atingir uma curva, a gente vai superar uma curva que é irreversível já. E os países têm que se comprometer com isso. Agora tem que ser... A questão da indústria tem que mexer nesse negócio? A indústria já se arrumou muita coisa. É impressionante isso. Muita coisa mesmo, tem muita coisa positiva. Mas eu acho que agora o papel é de cada um. O que eu posso fazer? Porque a sociedade cresce muito, a comunidade cresce muito. A gente tem uma demanda muito grande por carne, por exemplo, que provoca desmatamento de toda a ordem no Brasil. Consumo de carne vermelha altíssimo. Não tô falando para não consumir, mas, cara, agora a gente tem que ver de onde que vem. É fruto de desmatamento na Amazônia? Nosso Deus. É uma pergunta. Quando o presidente Bolsonaro ganhou, um dos primeiros atos dele foi sair daquela unidade do clima lá, aquele acordo que tinha de França. Como é que é isso mesmo? Acordo de Paris. Acordo de Paris. Eu não tô entrando no mérito político aqui, mas eu vi aquilo tão ruim. Porque é uma sinalização de quem aqui de baixo olha e fala, negócio de clima, tem cuidado disso não. O preço tá chegando à nossa porta. Tá chegando. O país, o Brasil tem que se comprometer. Nós temos uma Amazônia, todo mundo de olho, né? Nessa biodiversidade maravilhosa que nós temos. E eu fico muito preocupado, porque eu acho que o fim dos tempos caminha muito por isso aí. Nessa questão do aquecimento do mundo, isso tendo um preço na nossa água. Você já ouviu falar que a água vai ficar caro um dia? Vai. Água potável? E você acha que vai? Vai. É o bem mais precioso. Onde é que não tem água, não tem vida, não tem processo industrial? Tem nada. Não tem nada. Não tem, Ontem faltou água na minha casa, lá no parque, lá por um erro, lá de uma bomba lá. Eu não consegui fazer nada, não consegui trabalhar direito, não consegui nada. Sem energia você se vira. Mas sem água não tem jeito, não. É difícil. Não é verdade? É impossível. Ô Felipe, estou sempre na escuta, um abraço a todos os ouvintes, o programa está show, parabéns, é o Gilmar, morador do bairro Alegre. Bom dia, eu tenho um sítio em Antônio Dias, qual tipo de árvore ou fruta que devo plantar próximo à nascente? Olha que legal, é o Carlos Roberto do Silvio Pereira, lá de Coronel Fabriciano. Ô Carlos, um abraço para você, ótima pergunta. Até arrepiei aqui. Sabe por quê? Que legal. Às vezes depende de cada caso. Se você planta mais coisa na nascente, a nascente está começando a se recuperar sozinha, você aumenta a demanda hídrica. Pode você puxa mais água, né? E ela seca. Carlos, você vai fazer o seguinte, você tem que procurar uma orientação do IEF ou também da Emater, que é uma parceira nossa, e cada caso é um caso. Olha só, olha que loucura, a gente estuda tanto para aprender o óbvio. Na maior parte dos casos, você vai cercar e não vai deixar boi, gente, ninguém chegar. Você cerca tudo e deixa a natureza agir, Carlos. Você vai ver daqui a 2, 3 anos sua água aumentando e passarinho começa a frequentar, a ter dispersão natural de semente ali, você vai ver. Pelo que você está falando, se não atrapalhar, nós estamos ajudando muito, né? Exatamente, Felipe, é isso mesmo. É isso? A gente tem atrapalhado muito. Ai, seres humanos, não é fácil. Edna das Chácaras Madalena tá ligada no programa. José Geraldo de Oliveira, bom dia, estamos juntos, ótimo programa. E vamos falar da MG, já tá onde, hein? O asfalto. Já tá indo lá pra Baixa Verde, distrito de Dionísio. Então já passou do parque, então. O trem tá rompendo. Daqui lá no parque agora, o quê? A pé eu tô gastando 5 minutos daqui até lá. Muito bem, que boa notícia, né? Então vai terminar essa obra agora, pelo amor de Deus. Sem dúvida nenhuma, essa novela mexicana vai acabar. Porque isso, eu vi o seu cuidado muito grande na discussão da pavimentação. Não que não tinha que ter a pavimentação,
mas tem que ter observando o que está do lado dessa pavimentação, que é um parque estadual de preservação do... Você tocou num ponto nevrálgico, Felipe. Obrigado por você ter falado. A sociedade entendeu que a gente não queria. Ao contrário, nós capitaneamos, inclusive, a vinda desse recurso para vir, porque é uma diretriz que consta no nosso plano de manejo do parque. O que é o plano de manejo? É tipo um plano diretor que existe de uma cidade. Nele tem uma diretriz clara de pavimentar a 760, mas pavimentar com os rigores técnicos. E aí hoje a gente tem passagem de fauna subterrânea, aérea, várias medidas mitigatórias e compensatórias para que o desenvolvimento venha de uma maneira sustentável. Sensacional. Paulo Roberto Malta. Ô Felipe, a Uzi Minas tem um projeto em Cubatão e em Ipatinga, onde todo filho de funcionário que nasce, ele planta uma árvore. Aquela árvore levando o nome do filho. Não seria interessante o serviço público fazer isso com o cidadão da cidade? Sem dúvida nenhuma. Olha só, nasce um ser humano, nasce uma árvore junto. E essa árvore tem o nome da pessoa. Que coisa legal. E você coloca aquilo ali, registra como um momento histórico e de longevidade, tanto humana quanto da biodiversidade da árvore. Se a pessoa que está ouvindo agora, eu estou imaginando, tem muita gente interessada, por exemplo, em plantar árvore. Uhum. Ela precisa do mínimo de informação. Tem algum telefone que ela pode ligar? Pode ligar lá no parque, 31-3822-3006, e aqui também no núcleo de Timóteo, que aqui tem um núcleo de biodiversidade. Aqui em Timóteo? Do IEF, que trata só de legislação, dessa questão de licenciamento. E o horário de funcionamento? 3847-6017. 3847-6017. O horário é durante todo o dia, e eles ficam aqui no Quitandinha, perto da Consul ali. Assim, lá naquela casa? É, naquela casa lá. Bom dia, Felipe e Vinícius. Saudade de você, Vinícius. Talvez você lembre de mim. Eu fazia parte da equipe do restaurante. Era eu, Dinan e a Ana. Um grande abraço, te admiro demais. É a Lourdes do Nova Tijuca. Nossa, Lourdes é uma amigaça, nossa, uma mulher que cozinha. Vai, nossa, Lourdes, já tô com saudade já. Cozinha bem assim? Demais. Ô, Lourdes, manda pra nós aqui uma hora dessa. Uma feijoada com aquela orelha de porco assim, ó. É? É. A melhor parte, né? É melhor. O pessoal faz feijoada hoje sem orelha de porco. Fala, você é a melhor parte da feijoada. Sem dúvida nenhuma. Me ajuda aí. Bom dia, Felipe. Eu rodo o dia inteiro trabalhando em Ipatinga e acho muito bacana o trabalho de plantação de árvores. Parabenizar os colaboradores da prefeitura também. É o nosso amigo Rodrigo Andrade. E dessa aula que o Vinícius deu aqui hoje. Quem sou eu? Talvez fique também uma coisa. Vamos plantar árvore? Vamos, gente? Vamos lançar um movimento de plantio de árvore. Vamos postar isso, marcar, olha, incentivando as pessoas. Manda aqui pra gente. Eu gostei muito dessa ideia de plantio de árvore. E nós produzimos muda demais. Nós temos viveiro de produção de mudas da Mata Atlântica. Se eu quiser muda, você tem então? Nós temos, a gente doa. É mesmo? Claro. Aí, tô falando com você. Ô Vinícius, a gente tá chegando ao final da entrevista. É um negócio muito importante a gente falar desse assunto, falar dessa unidade maravilhosa do Parque Estadual do Rio Doce. Quem quiser visitar, já tem gente perguntando aqui sobre visita. Tem que ligar antes? Como é que é o negócio? Só chegar aí. Só que agora a gente tá com problema, não temos restaurante funcionando em função da pandemia, retomando aos poucos, então tem que levar comida, não alimentar o macaco, vem ser feliz. Pode ir tranquilamente. Claro. E vai tranquilo, porque asfalto agora é outra coisa que me preocupa, é a sinalização. Tem todo um projeto em relação a isso. Tem sim. Ainda a obra tá em andamento e aí a gente tá até pedindo o DR para agilizar pouco, a sinalização. Pelo menos até o parque, porque realmente está com risco. Uma rodovia sinuosa. Você conversa com o entorno todo, tá todo mundo feliz assim? Eu gosto demais desse povo. Eu tenho que mandar um abraço aqui pro João Pacotinho, chefe de brigada nosso lá, pra Anali, minha companheira, gente da melhor qualidade, tem me apresentado um novo mundo. Pra muita gente, Renato, tem muita gente boa, a gente tem que conectar com as pessoas. Sei. Você entende? Você deve estar com uma saudade grande das cavalgadas também, né? Das romarias, né? Das romarias, Romaria, se você chamar de cavalgada, o padre chama atenção. Não, é porque... Ele fala, cavalgada é pra tudo quanto é lugar. Aqui é romaria. Pô, isso mesmo, que é um negócio fantástico. A gente teve agora, como uns 2 quilos de hóstia. É mesmo? No janto, durante uma semana. Aí limpa os pecados. Limpa tudo e fica novo, né? Antes de encerrar, o que a natureza é pra você? A natureza parece redundante, mas é vida, é sinônimo de missão pra mim. Eu tenho uma missão. Sim. Se fosse uma pessoa, seria o maior amor da sua vida? Se a natureza fosse uma pessoa? Sem dúvida nenhuma. Você morreria por ela? E teria várias encarnações
amando a mesma pessoa. Isso aí, isso é a natureza. Eu falei assim com o Vinícius para encerrar, porque eu desconheço alguém que ama a natureza como esse cara. Ama o Parque do Rio Doce e dá a vida por esse parque. Parabéns, viu, cara? Você merece todo o reconhecimento e conta aqui com o programa. Tamo junto. Eu conto. A hora que eu tiver que der um alerta aqui, você me manda que eu puxo a orelha do povo. O alcance seu é grande demais, eu agradeço demais, Felipe. E tá aqui com você é um papo descontraído. Eu saio um pouco daquela rigidez, daquela formalidade. Até demais, né? Até demais. Pra mim é um grande prazer. Obrigado pelo espaço. E essa rádio atinge. Vocês não têm. Às vezes eu acho que vocês têm noção. Atinge esse mas povo é bom a gente todo ouvir. Que a gente precisa atingir. A gente tem uma noção porque a gente tem muita participação, mas é bom ouvir, sempre. E é muito. Até pra gente monitorar o nosso trabalho, porque a gente tá querendo fazer o bem aqui, sempre. Eu sei disso. Você sabe disso. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo. Vinícius Moreira, gerente do Parque do Rio Doce. E eu vou encerrar com a Geralda da Ju, personalizados de Coronel Fabriciano. Ela diz o seguinte, olha, bom dia. Se cada pessoa plantar uma árvore ao invés de fazer queimada, o mundo será melhor. Simples assim. Sem dúvida. Muito Geraldo, bem. você resumiu tudo. Deus te abençoe. Belíssimo coração.